grandes fortunas, que taxa grandes heranças, tem progressividade em imposto de renda, e nós vamos ter oportunidade de discutir futuramente a reforma tributária justa, solidária e sustentável, que tem apoio de 6 partidos e todos os governadores do Nordeste. Nós queremos transformar isso num grande debate nesse início de ano e não permitir que seja simplesmente uma discussão de impostos indiretos, que é 49% da carga tributária no Brasil, contra 32% da média da OCDE, que não se taxa os ricos. E nós temos que mudar isso se quisermos enfrentar o tema da desigualdade. Bom, vou passar agora ao Gessé. Muito bem. A salva de palmas é para você, viu, Laís? É que chega atrasada aí, tem um jet lag aí, como o Graziano já fez. E vou passar agora para o Gessé, que está lá na Alemanha. Nós estamos aprendendo um pouco essa possibilidade de fazer um seminário globalizado, que não é fácil, mas estamos aqui no nosso esforço. Então, o Gessé da Alemanha participando aqui do nosso seminário. 15 minutos, não é chileno, é porque o chileno tem um problema de fuso horário, a Alemanha não tem. Tá bom, Gessé? Que maravilha! Pessoal, é uma honra enorme estar participando aqui dessa reunião. Eu agradeço o convite e eu vou passar logo, porque 15 minutos passa muito rápido. E o que eu gostaria de dizer era, por exemplo, a questão da desigualdade, para mim, não é uma questão entre outras questões, né? A gente costuma dividir o mundo como se o mundo tivesse várias coisas que importam, e, no fundo, a gente só compreende adequadamente o mundo quando a gente percebe quais são as questões mais importantes que vão influenciar sobre todas as outras questões. E eu acho que a questão da desigualdade é o problema mais importante, pela simples razão de que são os mecanismos que garantem a desigualdade que vai decidir as chances de vida para todas as pessoas e tudo aquilo que a gente sonha dormindo e acordado 24 horas. Não existe nada mais importante do que isso, portanto, né? E outra coisa também é que eu acho que não dá para a gente fragmentar as formas de desigualdade. Elas estão todas unidas, né? E o ponto de vista que eu gostaria de defender aqui com vocês hoje é de que, por mais importantes que sejam os dados econômicos e estatísticos, eu acho que a gente tem que compreender duas coisas em relação a eles. Uma, eles não explicam por que as pessoas e as sociedades chegaram exatamente àqueles níveis que as estatísticas mostram. Esse é um ponto, né? Não explica a construção. E não explica também um outro aspecto que é fundamental para a desigualdade, que é a distinção, a necessidade de distinção social que as pessoas sentem. Os seres humanos, é claro que tem sociedade que tem isso mais e outras menos, mas todos os seres humanos sentem a necessidade de se sentir superior aos outros. A necessidade de se sentir superior aos outros é tão importante quanto um prato de comida para as pessoas. Se a gente não entende isso, a gente não entende como a desigualdade é complexa e é difícil de ser compreendido exatamente por conta disso. Então, eu queria juntar esses dois aspectos aqui, né? Para a gente tentar refletir sobre uma economia moral da humilhação e do privilégio que estão envolvidas nessa necessidade de distinção social que as pessoas sentem. E aplicar isso ao Brasil, para que a gente entenda a singularidade do Brasil nessa história. Obviamente, eu acho que a singularidade do Brasil nessa história é a escravidão, né? A maior sociedade escravocrata do mundo moderno, né? E eu estudei durante muito tempo as classes sociais no Brasil, mas muito especialmente os muito pobres, que é diferente, né? As classes criam pessoas diferentes, não é só pessoas com menos ou mais dinheiro no bolso, mas pessoas que vão pensar de modo diferente, sentir de modo distinto, extremamente importante, né? Como é que monta essa distinção? Eu vou só lançar aqui rapidamente uma coisa que é importante, porque vai ser toda a distinção no Ocidente, do qual o Brasil faz parte, está baseada em quê? Na oposição espírito e corpo. Espírito é inteligência, honestidade, beleza. O corpo são as paixões, sexo, agressividade, a animalidade humana, né? O espírito nos aproxima do divino e o corpo nos aproxima do animal. Todas as classificações sociais, todas, sem exceção, estão baseadas na oposição espírito-corpo. As mulheres são menos do que os homens porque elas são associadas ao corpo. As classes trabalhadoras são menos do que as classes superiores porque são classes do trabalho manual.
os negros são inferiorizados em relação aos brancos, porque os negros são percebidos como corpo e o branco como espírito. E culturas, né, também. Por exemplo, o Brasil foi interpretado pelos seus próprios intelectuais como o país da animalidade, da emotividade, etc. E os americanos como do espírito, da inteligência, da honestidade, etc, etc. Né? Ou seja, essas classificações estão por tudo. Né? Isso é importante para que a gente entenda, pessoal, como é que funciona essa imbricação entre racismo e desigualdade entre nós. Ou seja, o racismo, portanto, ele é muito mais amplo do que o racismo racial. O racismo racial, ele é o mais visível, né? Mas racismo é tudo aquilo que diz, olha, tem uma parte que é espírito, tem outra que é só corpo e é só animal. Não é isso? O Brasil montou, eu acho, 2 regras, né, que vai aplicar, que vai ao mesmo tempo aplicar o racismo racial, sem falar em racismo racial. Por que isso? Né? Porque o racismo racial foi interditado entre nós. Isso tem a ver, quem é responsável por isso é Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas, nos anos 30, usando a ideia do mestiço, de Freire, da união, que o povo brasileiro é mestiço, que isso não é um problema, não deveria ser, pelo menos, e que é necessário incluir esse povo é mestiço. Né? Essa ideia foi tão forte, ela não continuou, mas ela foi tão forte que ela interditou o discurso diretamente racista entre nós. Mesmo um cara como o Bolsonaro, que elogia a tortura, elogia assassino, etc., ele não se assume como racista. Veja como isso está encruado na nossa alma. Né? Se ninguém, nem Bolsonaro, admite que é racista, como é que a gente vai perceber o impacto desse racismo que vai ligar, no fundo, escravidão até Brasil nos dias de hoje? Ora, a minha hipótese nas classes altas, ou seja, elite e classe média, né? Que a elite é que vai ficar com dinheiro, que precisa do Estado para saquear o Estado, e a classe média para se apropriar dos privilégios educacionais, né? Dinheiro de um lado, conhecimento do outro, são os 2 grandes capitais de toda a sociedade capitalista. Essas duas classes vão manter e reproduzir os seus privilégios, né? Toda vez que tem um governo como Vargas e Lula, que facilita o acesso dos pobres à educação, ele vai ter, sem se falar em racismo, né? Tá aí o tema da corrupção, né? Ou seja, essa interpretação dos intelectuais de que o problema é a corrupção só no Estado. Por que só no Estado? Porque o Estado é a única congregação de interesses que o pobre pode, de algum modo, participar através do voto. Não é isso? Então você precisa criminalizar isso. Né? E isso foi montado usando o tema da corrupção, no fundo, para justificar e mascarar o racismo. Por que isso? Porque essas classes médias, essa elite, pode expulsar o representante popular para continuar saqueando o orçamento, né? E a classe média pode continuar tendo o acesso restrito à universidade, a línguas, etc, etc. Isso tudo sem se falar em racismo. Né? Por quê? Porque o tema da corrupção vai propiciar que isso seja mascarado. Né? A gente sabe, obviamente, que não tem nada a ver com a corrupção. Né? O que eu acho extremamente importante nisso, agora, né, que essas classes médias são classes brancas. Né? Isso não é por acaso. Né? A classe média brasileira é branca. 20% da classe média são brancos. São os reais brancos entre nós. Italianos, São Paulo, sul do país, portugueses, no Rio e no Nordeste, vão se apropriar de todos os bons empregos, de todo o prestígio, de todo o salário, né? E não vão querer negros e pobres entrando nessa caixa, enfim, nesse acesso restrito à educação. O que é importante agora é que a gente entenda, eu acho, né, por conta da situação atual, como é que se reproduz esse mesmo racismo, ou seja, como é que essas relações entre as classes, no fundo, por privilégios e reprodução de privilégios, vai se dar entre as classes populares. É exatamente isso que a gente está atravessando agora com Bolsonaro. Né? Como é que funciona esse racismo interdito, que não pode assumir o seu nome, entre os pobres agora? Não apenas entre a elite e a classe média, contra os pobres, que é uma forma, existe uma segmentação, portanto, do racismo entre nós, porque ele vai ter uma amálgama entre racismo de classe e racial, né, que é típico dos países que têm uma tradição escravocrata como a nossa, mas ele também vai se dar entre os próprios
pobres. Né? Isso tem a ver com a existência disso que um dia eu chamei de ralé brasileira, só para ser provocativo, né? Quer dizer, mas ninguém aqui está, enfim, insultando essas pessoas, está denunciando o fato do abandono, né? Das pessoas que vão ocupar abaixo da classe trabalhadora, né? Ou seja, não vão ter acesso à educação, né? Porque a educação tem pressupostos de familiar, de aprendizados que são interditados a essas pessoas pelo desprezo, pela humilhação, pelo abandono. Tá? E essas pessoas, então, isso é que vai garantir, por exemplo, o sucesso das igrejas neopentecostais, é o abandono dessa classe, né, pelo Estado, na maior parte do tempo, e um desprezo ativo das classes superiores. Basta a gente ver o que é 24 horas do dia ser olhado de baixo para cima, etc., né? Quer dizer, de cima para baixo, o que isso implica em falta de autoestima, de falta de autoconfiança, e o que as igrejas, o sucesso dessas igrejas neopentecostais, que agora estão no centro do debate brasileiro, vai ser atender exatamente, tentar atender numa perspectiva, obviamente, individualista, que vai montar uma ética dentro do grupo e contra do grupo, né? Quer dizer, entre si, os evangélicos entre si, os neopentecostais entre si, que foi aproveitado por Bolsonaro nessa última eleição. Quais são as questões aí que estão envolvidas nessa segmentação dos pobres e como o racismo, tanto de classe como de raça, está em jogo nesse aspecto? Para mim, e eu lembro disso, dos estudos empíricos com os muito pobres, a grande divisão entre os pobres, né, que vai pegar essa classe e separá-la de cima a baixo, separar famílias e tudo, é a distinção entre pobre honesto, de um lado, e o pobre delinquente, de outro. O delinquente é o bandido, claro, segundo as definições das classes altas, né, a prostituta para a mulher e o homossexual. Né? Esses são o que é percebido como delinquência. Né? E aí você vai criar o quê? Né? Quer dizer, você tem aí, de um lado, né, um componente racial muito explícito, que o lixo branco, que eu estou chamando aqui de lixo branco, ou seja, né, para a associação com a Americana do Sul dos Estados Unidos. Tem muita gente, tem muito italiano branco pobre no interior do estado de São Paulo, por exemplo, né, que o seu vizinho é negro, etc., né, e que a única distinção social positiva que ele pode ter é a cor da sua pele. Né? Então, quando você diz acabar com a delinquência, o crime, matar, etc., você já sabe, nenhum brasileiro precisa ser explicado disso, né, que quem você vai matar é o negro e o muito pobre. Né? Ou seja, então você tem uma paixão, tem um afeto que é racista, no fundo, e que vai se manifestar por uma máscara. Né? Quer dizer, ele não vai assumir que é racista, como nem Bolsonaro assume. Não é isso? Como a classe média também não assume, e que diz que é um defensor da moralidade pública, etc. Né? Eu acho que é importante que a gente compreenda isso. Ou seja, Bolsonaro, né, ele vai ser o representante, né, e isso tem a ver com a legitimação da nossa desigualdade, né, porque ela vai ser penetrada pelo racismo social, pelo racismo racial, desculpem, né, de cima a baixo, né, o lixo branco, de um lado, e, de outro lado, o pobre, que inclusive pode ser negro, né? Porque ele vai reproduzir contra o próprio irmão negro, né, uma distinção de superioridade, quando ele diz: eu sou honesto, eu sou um pobre honesto e você é delinquente. Eu vi várias famílias que eu entrevistei que o irmão não conversava com o outro, porque o outro, quer dizer, você diz que o outro era delinquente, eles não podiam se encontrar na mesma hora em casa. Né? Esse aspecto eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque a única forma de combater isso, e obviamente isso vai ser, né, isso está sendo montado, esse programa bolsonarista, né, está montado aí no aproveitamento extremamente criterioso, né, porque Bannon que está por trás dessas coisas, das orientações sexuais, etc. Com isso tudo montando aí novas distinções de superioridade em diversos níveis, né? Que é exatamente o tema desse livro que eu vou lançar daqui a pouco, que o nome é A Guerra contra o Brasil, como os Estados Unidos se uniram a organizações criminosas para destruir o sonho brasileiro. O sonho brasileiro, obviamente,
né, de um país igualitário, né, de um país democrático, etc., eu acho que é extremamente importante perceber quais são as forças que estão em jogo dentro dessa guerra entre os pobres também, além da guerra, né, e essa segmentação do racismo brasileiro, né, para que a gente possa, para que se possa construir uma narrativa que possa bater de frente, porque não existe essa narrativa. Essa narrativa é inexistente, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter aí, quer dizer, não são apenas programas econômicos, boas ideias, etc. Eu acho que tem que reconquistar esse povo, né, a partir de uma mensagem que possa quebrar essas divisões que são, em grande medida, artificiais, com uma narrativa que, de alguma maneira, vai ter que ser compreensiva, como Vargas fez, como, quer dizer, quer dizer, o povo mestiço é bom, etc., e tal, já que as diferenças de classe e o racismo de classe, ele nunca é percebido, que ele é montado de modo invisível, ele é montado na forma familiar, ele é montado sob a forma de estímulos para o comportamento, a concentração, o gosto pela leitura, e isso vai ter consequências no aproveitamento escolar, depois no emprego que você vai ter como adulto. Mas tudo isso é extremamente invisível, isso é invisibilizado por todas as forças que mandam no mundo. Esse aspecto é invisível, né? E entre nós, o aspecto racial, portanto, né, que é um aspecto que se move paralelamente a este aqui, é o único que pode ser visibilizado e compreensível por essas classes. Eu acho que é necessário um programa que possa denunciar o que está acontecendo e, a partir dessa denúncia, né, quer dizer, montar uma narrativa de Brasil, né, não só em programas, não só, mas uma narrativa que reconte essa história, porque essa história já está sendo contada, essa história já está na cabeça das pessoas e não tem nenhuma outra história alternativa a ela, né? A gente tem aí uma grande figura, que é o exemplo do presidente Lula, né? Mas esse exemplo e essa figura, eu acho que tem que estar associada a uma narrativa que se contraponha a essas divisões artificiais que estão sendo aprofundadas entre nós agora. Muito obrigado, Gessé. Uma outra importante reflexão e abordagem, agradeço você o empenho, apesar do esforço que você está fazendo em concluir o livro, de participar. Queria saudar a nossa bancada da CUT, o Wagner, presidente nacional, Vagnão, presidente do sindicato